Bom dia, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Feliz dia da ressurreição a todos. Hoje é o dia da ressurreição, onde comemoramos, o domingo dos domingos, o dia do ano em que deu origem ao dia do Senhor, ao domingo. Vamos ficar em pé então? E hoje o nosso texto para iniciar é o Salmo 96. Louvado seja o nome do nosso Deus, glorificado seja o nome do Senhor, aquele que vive, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Salmos 96, que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor, na beleza da sua santidade, temei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folga o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Que a boa mão do Senhor seja sobre nós esse dia, que a boa mão do Senhor seja sobre todos esse dia. O dia em que nós estamos aqui, meus irmãos, para celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que na quinta-feira à tarde, ele celebra, a primeira ceia, instituindo a nova aliança. Na sexta-feira à noite, ele vai ao Getsemane, ele ora, ele é preso. Na sexta-feira à noite ainda, ele é negado por Pedro, ele é torturado pelos soldados. Na sexta-feira de manhã, ele é levado diante de Pilatos, depois a Herodes, volta para Pilatos, Pilatos leva ele diante da multidão, e a multidão então diz: solte Barrabás e crucifiquem a Jesus. Às 9 horas da manhã ele é crucificado. Ao meio-dia a terra se enche de trevas. Às 3 horas da tarde ele dá o grande grito que nos salva: está consumado. Nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. A nossa salvação estava consumada. Ele estava morto, mas domingo de manhã ele está ressuscitado. O túmulo se abre e ele, até hoje, meus irmãos, ele é cultuado pela igreja no dia da ressurreição. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Bendito seja o Senhor, glorificado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que nos deu um domingo, o dia da sua ressurreição, para cultuarmos ao Senhor. Bendito seja o Senhor, e que o Senhor seja glorificado entre nós neste domingo da ressurreição. Louvado seja Deus, glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos louvar a Deus com cânticos. Bom dia, irmãos, vamos louvar o Senhor juntos. Amém. Fracassado da
eu sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Nesta cruz desejo aqui sempre recordar-me dela sombra Salvador, irás abrigar-me. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Amém. Glória a Deus. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, estando cego por te ver, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, o medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. E perto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Sua luz
Pode sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Vamos recitar. Hoje é o dia, né, da ressurreição. Como eu gosto de dizer, é o dia, o domingo dos domingos. E hoje é o dia dos credos, né, das nossas confissões de fé. Por isso hoje eu quero recitar os três principais símbolos, né, da nossa fé, que é o credo apostólico, o credo niceno e a oração do Pai Nosso. A gente sempre recita os 10 mandamentos também, e o catecismo, mas hoje nós vamos focar, né, no credo apostólico e no credo niceno, que define definitivamente a nossa fé, a fé do cristão. Aliás, essa semana eu vi um vídeo de um videozinho de uma esposa de um pastor reformado. Eu sinceramente não sei quem é, mas ela diz: eu sou esposa de pastor reformado, por isso cada pergunta do meu marido se torna uma aula de teologia. Se torna aula de teologia. Eu sou esposa de pastor reformado, por isso, ela diz outras coisas, mas por isso a gente chama o domingo de dia do Senhor. Eu sou esposa de pastor reformado, por isso eu tenho que convidar para ir embora depois do culto, enfim. E eu estava pensando, né, porque nós somos reformados, então nós recitamos o credo todos os dias. Porque nós somos reformados, eu acho, né, pelo menos, nós recitamos o credo todos os dias. Porque nós somos reformados, nós oramos o Pai Nosso todos os dias. Porque nós somos reformados, nós recitamos os 10 mandamentos todos os dias. Porque nós somos reformados, nós recitamos alguma pergunta do catecismo todos os dias. Porque nós somos reformados, nós cultuamos todos os domingos, e porque nós somos reformados, nós participamos da ceia todos os domingos. Então eu acho maravilhoso nós sermos reformados. Eu acho maravilhoso. Irmãos, vamos recitar então o credo apostólico. E eu quero dizer para vocês, sim, eu sou um reformado, eu recito o credo apostólico todos os dias. Aliás, para ajudar vocês, né, eu estou colocando lá nos stories da capela todas as noites, com exceção do sábado à noite, né, o credo apostólico, Pai Nosso, 10 mandamentos para a gente recitar juntos. Vamos recitar então. Recitem comigo o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Irmãos, hoje então nós viemos, né, da Semana Santa, e hoje é o primeiro dia da nova semana, a semana onde o Senhor, onde a gente lembra que o Senhor ressuscitou. E isso é muito importante para nós, e hoje então eu pensando num sermão do dia da ressurreição, um fato que resume muito bem todo o significado da morte e da ressurreição do Senhor é a ceia do Senhor, né? Então eu quero trazer para vocês hoje uma pregação, né, um sermão sobre a importância, o significado, como participar e qual o impacto que participar da ceia precisa trazer em nós. Então, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23 é que nós vamos ler. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Meus irmãos, orem pelo nosso presbítero Jean. Domingo passado ele não se sentiu bem, ele ia pregar inclusive, né? Teve que sair, foi para um pronto atendimento. Essa semana
ele foi até o hospital, tentou fazer um procedimento cirúrgico para retirar as pedras, mas não deu muito certo, e ele continua então nessa luta aí. Então vamos continuar orando, né, por ele, para que ele se recupere bem, né, para que se recupere bem, porque essa semana inclusive ele não passou nada bem, né, mas vamos continuar orando. Depois no final do culto nós vamos orar por ele. Diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Irmãos, a ceia do Senhor, ela nos faz lembrar e nos torna participantes da morte e ressurreição do Senhor, ao mesmo tempo em que nós anunciamos a sua volta. E ao participarmos da ceia do Senhor, nós participamos da obra de Cristo na cruz e recebemos os benefícios da obra de Cristo na cruz. E ao participarmos da ceia, nós lembramos sua morte, ou celebramos a sua morte, e também a sua ressurreição, e anunciamos a sua segunda vinda. Então, meus irmãos, a ceia do Senhor, ela foi instituída pelo próprio Senhor, por isso nós chamamos ceia do Senhor, é a mesa da comunhão. Biblicamente falando, chama-se Eucaristia, né? Ações de graças. Então, a ceia é a Eucaristia, e a nossa mesa da ceia é a nossa mesa eucarística. Porque ela começa com o Senhor dando graças. Porque a ceia é a celebração da graça de Deus, é o anúncio da graça de Deus. Na quinta-feira à tardinha, Jesus então participa da última ceia de Páscoa e cumpre a Páscoa. Então a Páscoa, ela passa a se tornar inválida a partir dali. Por quê? Porque ela se cumpriu em Jesus. E Jesus então, depois de cear, diz o texto aqui, ele tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Obviamente que a ceia não era a ceia, ali, por isso nós, para ficar simplificado, a gente chama de ceia do Senhor. É o título aqui que tem, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, aqui no verso 20, quando vocês se reúnem, é uma confusão geral, e não é da ceia do Senhor que vocês estão participando, mas é de uma confusão. Então, o apóstolo Paulo, ele é daqui que vem o nome que a gente dá à ceia do Senhor. Esse momento de ações de graças de Jesus pela sua obra. E ele então institui, depois da ceia da Páscoa, institui a ceia da nova aliança, a ceia do Senhor. Nós chamamos a ceia do Senhor porque, para diferenciar da ceia da Páscoa, que se cumpriu ali naquela última ceia. Ali Jesus está assumindo para ele o cumprimento da Páscoa. Ali ele está dizendo: eu sou o Cordeiro, eu sou o Cordeiro. A partir de agora vocês não comerão mais o Cordeiro, vocês não celebrarão mais a Páscoa. A partir de agora vocês celebrarão a minha morte, a minha ressurreição, e isto é anunciar a minha vinda. Essa é a grande mensagem da ceia.
Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos confessando a nossa fé na morte de Cristo. Nós estamos confessando a nossa fé na ressurreição de Jesus e nós estamos confessando a nossa fé na sua vinda futura. Há muitas distinções do que representa a ceia do Senhor. Por exemplo, há uma distinção que diz que a ceia do Senhor, na ceia, o pão e o vinho se transformam no corpo de Jesus. Os batistas, por exemplo, e todas as denominações derivadas desse ramo cristão, dizem que a ceia é um memorial, apenas lembra, mas ela não tem significado espiritual a não ser a lembrança, né? Por isso a ceia é um memorial. Nós, meus irmãos, como reformados, a gente traz uma interpretação que é histórica, que é confessional, que o Senhor Jesus se faz presente no pão e no vinho, né? Ele se faz presente, ele está presente na cerimônia, ele está presente no sacramento, por isso é um sacramento. A ceia é um meio de graça, é um meio que santifica, é um meio que fortalece, é um meio que nos torna participantes da obra do Senhor. Então, ao participarmos da ceia do Senhor, meus irmãos, nós recebemos os benefícios de tudo que Jesus conquistou na cruz. Nós recebemos todas as bênçãos da salvação. A ceia é um meio de graça onde nós somos abençoados ao participarmos dela. Por isso, a ceia da igreja em Corinto, que está registrado do verso 17 ao 22, quando Paulo faz uma crítica, uma censura a eles pela maneira com que eles participam da ceia, ele diz, isso não é participar da ceia do Senhor, isso é participar de alguma coisa que parecida, né? Que não é a ceia do Senhor. Mais ou menos como a gente, hoje, né, vai ter um jogo do Manchester City, e a gente quem assistir vai assistir o futebol. Ontem teve um jogo do Grêmio Juventude, alguma coisa parecida com o futebol. Não foi bem o futebol. Ontem à noite a gente quase jogou futebol, né? Eu acho que ia dar um jogo melhor, né? Ia dar um jogo melhor. Então, o que os coríntios faziam era algo parecido com a ceia, mas não era a ceia, porque era uma confusão. Então, meus irmãos, para participar da ceia do Senhor é preciso seriedade, reverência, é preciso que as pessoas participem sabendo daquilo que estão fazendo. Então, em primeiro lugar, eu quero trazer o significado da ceia do Senhor. Do verso 23 ao 26, nós temos então o significado da ceia do Senhor. Porque, em primeiro lugar, a morte do Senhor é representada e comunicada no sacramento da ceia. A morte do Senhor é comunicada, é representada e comunicada no sacramento da ceia. Nos versos 23 e 24 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Quando ele diz isto é o meu corpo, parece dar razão à transubstanciação, né? A transformação dos elementos no corpo e no sangue do Senhor. Mas isso nos traz a ideia, sim, de que a ceia é mais do que um memorial. A cerimônia nos torna participantes do corpo do Senhor, nos faz participantes da sua morte. O corpo e o sangue do Senhor são recebidos em nossa vida de uma maneira espiritual. E ele diz: façam isso em memória de mim. Então aqui está uma importância de celebrarmos a ceia. É um sacramento, é uma ordem sagrada. É preciso participar da ceia. A participação da ceia nos faz cristãos. A participação na ceia nos faz participantes da obra do Senhor. Irmãos, é pecado não participar da ceia. É pecado não participar da ceia porque é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Sobre o significado da ceia também, em segundo lugar, o pacto da graça é declarado e renovado no sacramento da ceia. Os versos 25 e 26 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
E assim como ele diz, este é o meu corpo, ele afirma, este cálice é o cálice da nova aliança. Então a ceia é a celebração do pacto da graça. E a nova aliança, ela é testificada, ela é representada na ceia. E a morte do Senhor na cruz estabeleceu a nova aliança, onde a graça de Deus justifica o pecador por meio do substituto do pecador na cruz. Havia uma época que nas aulas, aos alunos de seminário, de teologia que eu dava, eu sempre perguntava: qual é a principal obra do Senhor Jesus Cristo? E ninguém nunca me respondeu, nunca. Aliás, nem agora nos nossos catecismos, nas nossas catequeses, né? Só depois é isso. Mas a principal obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, meus irmãos, é a substituição. Ele nos substituiu na cruz. Ele morreu em nosso lugar. Então a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, ela estabelece a nova aliança, a aliança da graça, onde o cristão celebra então a morte do Senhor por meio da ceia, até a sua vinda. É assim que nós celebramos a morte do Senhor, por meio da ceia até a sua vinda. Então o cristão celebra a morte do Senhor por meio da ceia do Senhor. É um cerimonial cristão que celebra esse pacto. É a cerimônia que celebra a morte de Jesus. A cerimônia que celebra a ressurreição de Jesus e anuncia que Jesus vai voltar. Em segundo lugar, meus irmãos, eu quero trazer para vocês a maneira apropriada de participar da ceia do Senhor. Porque, obviamente, se é um sacramento, se é um meio de graça, a ceia exige, em primeiro lugar, um comportamento adequado para participar dela. Os versos 27 e 28 diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós não podemos deixar de entender, meus irmãos, que nós precisamos participar da ceia de modo digno. É preciso que cada um de nós venhamos a discernir aquilo que nós estamos fazendo. E sim, é preciso que a gente participe da ceia com reverência, com temor, né? Trazer a nossa família para participar da ceia do Senhor com reverência, dizendo até para as crianças: hoje nós vamos participar da ceia. Aliás, as nossas crianças participam da ceia, e é preciso ensinar a eles o que representa, né? E dizer que o pão é o corpo do Senhor, que o cálice que estão bebendo é o sangue do Senhor, ou seja, ensinar desde criança essa coisa misteriosa do que é a salvação em Jesus Cristo. Mas também, meus irmãos, sobre a maneira apropriada de participar da ceia, eu quero dizer que a ceia é uma ordenança que deve nos levar a um comportamento santificado na vida. No versos 30 a 34, diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Irmãos, o que acontece? Acontece que nós precisamos participar da ceia de modo adequado, e isso, mais ainda, deve nos levar a uma vida santificada. Uma igreja, ou cristãos que não levam a sério aquilo que o Senhor ordena, se torna um crente fraco, um cristão fraco. Um cristão que não leva a sério a sua missão é um crente fraco, é um crente doente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Um cristão que não leva a sério as ordenanças do Senhor, os sacramentos, as ordens, os mandamentos do Senhor, eles passam a relativizar tudo. E quem relativiza tudo, eles iniciam relativizando o culto. O
culto ele é visto de qualquer maneira. As pessoas vêm para o culto de qualquer maneira. Esses, né, que quando começam a ficar fracos, eles acham que o culto não tem tanta importância. Eles acham que o culto pode ser feito no dia a dia. Mas o que eles não sabem é que o culto do dia a dia é a continuidade e a continuação do culto do domingo. É o domingo que santifica a nossa semana. É o domingo que santifica os outros dias, porque o domingo é o nosso dia santo, é o nosso dia, o dia do Senhor. Por isso, a participação da ceia é um imperativo na vida do cristão, porque é um meio de graça. E a ceia é o culto. Por isso, no entendimento do cristão reformado, não existe culto sem ceia, e não existe ceia sem culto. É por isso, por exemplo, que igrejas do memorial, alguém que não pode vir à ceia é levado à ceia em casa, por exemplo. Né? Mas o cristão reformado, para levar a ceia para alguém, só em caso de doença, por exemplo. Né? Alguém que esteja, não consegue. Mas aí mesmo assim, é preciso ir 2 ou 3 e fazer um culto lá. Né? Cantar um louvor, fazer uma pregação, né, que seja pequena, ler a palavra. E então ministrar a ceia do Senhor. As crianças, meus irmãos, devem participar da ceia, porque os filhos dos cristãos são possuidores do reino dos céus, e portanto são membros da igreja, e os nossos filhos devem ser criados distinguidos dos filhos dos ímpios. Os filhos dos cristãos são batizados para dar significado e selar o seu relacionamento com Jesus Cristo, né? Como as crianças que eram reconhecidas como povo de Deus na antiga aliança. Então o sacramento da ceia é um privilégio aos que pertencem ao corpo de Cristo, é um privilégio. A gente precisa fazer a nossa alma participar desse sacramento da ceia do Senhor, assim como do culto. Porque os sacramentos, eles são sinais e selos que descrevem realidades espirituais e não devem ser separados dessa realidade. Ou seja, o culto, a ceia são meios de graça, onde nós somos abençoados, onde nós recebemos os benefícios. As crianças, por exemplo, são advertidas também, dentro das suas realidades, né, idade, também sobre o comportamento correto na ceia do Senhor. Óbvio que enquanto eles são bem pequenininhos, eles não têm o entendimento de como participar, mas os pais é que são responsáveis pelo comportamento dos filhos. Então, conforme eles vão crescendo, nós precisamos ir ensinando sobre o comportamento correto na ceia. Outro dia tinha 2 menininhas participando da ceia, né? E não lembro qual delas, uma comeu pão antes e a outra disse: tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. Então assim, as crianças elas vão aprendendo os comportamentos e nós precisamos ajudar nisso. E os sacramentos da antiga aliança admitiam a participação das crianças. Em Êxodo capítulo 12, verso 26, diz assim, quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, falando sobre a Páscoa, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. As crianças perguntando: que rito é esse? Por isso, meus irmãos, nós somos reformados e nós ensinamos nossos filhos sobre os sacramentos, sobre o culto, sobre as ordenanças, sobre os mandamentos, sobre a palavra, sobre o que significa isto. E quando Paulo transmite a necessidade do autoexame, o seu objetivo é prevenir os cristãos de não participarem da mesa do Senhor de forma como é mencionada em relação aos coríntios, negando a mesa do Senhor. E também, meus irmãos, nós não podemos participar da forma errada, e uma das coisas que nós afirmamos sobre as crianças participar da ceia é que negar a mesa do Senhor para os filhos da aliança, já que nós batizamos,
é uma prática que exclui os filhos do melhor da aliança, porque o melhor da aliança é a ceia do Senhor. Irmãos, o batismo e a ceia estão ligados um ao outro, são os dois sacramentos. Os únicos sacramentos que nós afirmamos são o batismo e a ceia do Senhor. E o batismo é oferecer a salvação aos nossos filhos desde criança. E a ceia do Senhor é não negar o melhor da nova aliança aos nossos filhos. Mas não apenas as crianças também, todos os incapazes, né? Porque quem separa as crianças, mas batiza, por exemplo, crianças ou até adultos incapazes, porque tem algum déficit, né, cognitivo mais grave ou menos grave, eles incluem esses aí porque estão na idade, mas o entendimento deles é como uma criança, ou até menos às vezes. Então esse entendimento de excluir as crianças, mas incluir incapazes adultos, divide as crianças dos membros maduros e faz das crianças cidadãos de segunda classe no reino de Deus. Então não apenas as crianças, mas todos os incapazes precisam participar da ceia do Senhor e serem batizados também. Irmãos, para finalizar, eu quero dizer para vocês que é um dever imperativo que o cristão não pode negligenciar a sua própria participação na ceia do Senhor. É um privilégio de cada cristão participar da ceia. Aí a pergunta, mas a gente pode participar da ceia em casa? Não. Por que não? Porque a ceia é um sacramento da igreja participando juntos. Agora, e se eu reunir um grupo de irmãos, de cristãos, aí você está constituindo uma igreja, ok? Você está constituindo uma igreja. Então ordena logo, né? Chama logo um pastor ordenado e ordena alguém a pastor, porque ninguém pode se ordenar a pastor também. Ninguém pode ordenar a si mesmo, põe as mãos sobre mim, ou então a partir de agora eu sou um pastor. Não tem cabimento esse negócio. Por quê? Um pastor ordenado, ele foi ordenado na verdade pelo próprio Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. Por quê? Um pastor ordenado de verdade. Porque alguém que impôs a mão sobre ele, teve alguém que impôs a mão sobre ele, assim vai retroagindo até os apóstolos. Porque, por exemplo, quando Agostinho foi ordenado bispo, ele foi ordenado por Santo Ambrósio, que havia sido ordenado por alguém. Agostinho ordenou alguém, que ordenou alguém, que ordenou alguém, e alguém de hoje é descendente da ordenação de Santo Agostinho, por exemplo, ou de Calvino, ou de Lutero. Todos esses são ministros ordenados. Então ninguém pode ordenar, se nomear pastor, né? Se ordenar ministro, porque preciso que seja ordenado. Mas, finalizando, eu quero dizer também que a não participação da ceia ou na ceia é uma auto-exclusão dos benefícios que ela traz, é uma negação do seu próprio cristianismo. A não participar, um cristão que decide não participar da ceia está se excluindo da aliança. Um cristão que se desvia, por exemplo, da igreja. Um cristão que não vai mais ao culto, ele está dizendo, não vai participar mais da ceia, logo ele está se excluindo da aliança. Ele está se excluindo de participar dos benefícios do sacrifício de Jesus, logo ele não tem participação. E o próprio Jesus disse, aquele que não comer da minha carne, não beber meu sangue, não tem parte em mim. Não tem. Ou seja, um cristão, para ser cristão, precisa participar da ceia. Amém? Amém? Porque a ceia é uma declaração, eu sou um cristão. Eu como o corpo do Senhor e eu bebo o sangue do Senhor. Que maravilha isso. É por isso que os romanos diziam, os cristãos são canibais. Os cristãos são canibais. Os cristãos é uma religião de canibais. Porque eles não entendiam, claro, o significado de graça dessa expressão.
comer o corpo do Senhor e beber o sangue do Senhor. Nós entendemos, por isso nós somos dignos de participar. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Ó Senhor, graças te damos. Ó Senhor, graças nós te damos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos ter nosso momento de confissão dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor que sempre nos abençoa. Bendito seja o Senhor que sempre nos abençoa. A palavra do Senhor nos diz que se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Confesse os pecados diante do Senhor no momento de arrependimento. Senhor, muito obrigado pela obra do Senhor na cruz, pela morte do Senhor na cruz que perdoa nossos pecados. Nos arrependemos de nossos pecados e recebemos o perdão, recebemos a graça do Senhor na nossa vida. Amém. Meus irmãos, vamos participar da ceia. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Também ele toma o cálice e depois de versar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança. Façam isto em memória de mim. Que a palavra do Senhor, meus irmãos, ela nos diz que todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, porque o Senhor mesmo disse que aquele que participa do corpo e do sangue do Senhor tem parte na obra do Senhor. Por isso nós cremos que a morte do Senhor nos trouxe a salvação e o perdão dos nossos pecados, a redenção e a nossa justificação. E nós declaramos também que nós somos justificados pela fé. Fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Por isso nós pedimos, te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Enquanto o Natan vai continuar cantando, eu convido a todos vocês para vir até a mesa do Senhor e servir. De cruz erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se
desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. É por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre lembrar e sofrer. Cristo vem nos buscar e com Ele no lar uma parte da glória Ele de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. É por uma coroa trocar. É por uma coroa trocar. Amém. Meus irmãos, hoje, dia da ressurreição, nós vamos recitar um símbolo, né, de fé nosso que é lindíssimo e verdadeiro, que é o Credo Niceno, né, que faz já um tempo que a gente não recita, mas no dia da Páscoa a gente precisa recitar, no dia da ressurreição a gente precisa recitar. Então vai estar aqui, né, na tela, e recitem comigo. Ele é mais longo que o Credo Apostólico, e ele traz verdades que tocam a nossa alma. Vamos recitar então. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu do céu, e encarnou pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e se fez homem, e por nossa causa foi crucificado, e ressurgiu de novo ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à mão direita do Pai, e virá de novo em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho,
e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas, e numa igreja una, santa, católica e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo por vir. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Comam pão, meus irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Beba no cálice. Louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela ceia do Senhor, muito obrigado pelo pão e pelo cálice. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos parte na morte e na ressurreição do Senhor e aguardamos a sua vinda, a nossa bendita esperança. A parousia, a manifestação do Filho de Deus, que nós aguardamos. Louvamos e bendizemos ao Senhor. Neste momento de ceia também, nós oramos pelo Jean, para que o Senhor dê saúde ao Jean, e que ele se recupere, Senhor, dessa enfermidade que o aflige. E assim como Pedro disse para Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, nós declaramos saúde ao Jean, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, vamos orar a oração do Senhor. Orem comigo a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, te louvamos, te bendizemos por esse culto, te louvamos por hoje ser o dia da ressurreição, a Páscoa do Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Agora eu quero te pedir uma semana abençoada para todos, para os grandes e pequenos, mais velhos e mais novos, para cada família. Que a boa mão do Senhor seja sobre todos. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, e que o teu nome seja glorificado. Amém. Irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Deus abençoe vocês.